Edson Rodrigues, como começou essa história de rádio na sua vida? Boa noite. Boa noite, um abraço para você. É um prazer conversar com vocês. Já há 48 anos, comecei no Triângulo Mineiro, na cidade de Araguari. Eu jogava futebol e sempre pegava um tubo daquele de enrolar roupa e ficava acompanhando os treinos do Araguari Atlético Clube. Isso começou no dia 14 de abril de 1960. Eu digo para você, André, que eu estava narrando num serviço de alto-falantes um jogo de handebol numa escola atlética em Araguari. Aí minha irmã jogava, sabia da minha vocação e disse: você não quer narrar no alto-falante? Eu comecei a narrar e, coincidentemente, passava pela rua Ney Montes, já falecido, que era diretor de esportes da Rádio Araguari. Ele parou o carro, ficou ouvindo, falou: esse garoto tem jeito. Ele me convidou, fiz um teste na sexta-feira, gravando um treino do Araguari. No domingo ele me colocou para narrar o jogo do Fluminense com a Ponte Preta. Daí a minha carreira já começou. Confesso para você que começou muito bem. A minha idade de 16 para 17 anos. Logo já fui convidado para trabalhar em Uberlândia, Belo Horizonte, nas rádios Itatiaia e Guarani. Minha primeira Copa do Mundo em 1970 no México, quando a Rádio Itatiaia formou no grupo da Rádio Mauá do Rio de Janeiro. Depois trabalhei na emissora Continental do Rio de Janeiro e em 1972 eu vim para Goiânia, onde estou até hoje. Um jogo que marcou na tua carreira, Edson? Olha, um jogo que não me saiu da memória e não consegue sair até hoje, aconteceu no Pacaembu, em 1966, Taça do Brasil. O Cruzeiro, que era um grande time de futebol, de Raúa, que inclusive é paranaense, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Zé Carlos, Piazza, Tostão, Disseu Lopes, Evaldo, Hilton, Natal. O Cruzeiro havia vencido o Santos de Pelé, de Rojas, de Ramos Delgado, no Mineirão por 6-2 e foi jogar a partida final no Pacaembu. Estava perdendo o jogo 2-0, o Tostão bateu um pênalti e acabou o goleiro Cláudio defendendo. O Cruzeiro deu a volta por cima, venceu o jogo por 3-2 e aquela partida para mim ficou inesquecível devido à grande vitória do Cruzeiro contra um Santos que era realmente espetacular. A gente tenta se colocar no lugar do ouvinte, né? E o ouvinte sempre pergunta, né, pro profissional de rádio, qual o time que você torce? É muito difícil responder essa pergunta? Vou dizer para você com toda sinceridade, hoje eu torço para o futebol goiano, porque é aqui que eu estou. Eu parei de torcer futebol porque, na realidade, se você for analisar friamente o futebol de hoje, é um futebol que passou a ser só profissional, não existe amor. Aí eu cheguei à conclusão que se o jogador de futebol, ele não torce, ele já chega em um determinado time, já pensando em ir para outro time. Se hoje o futebol é feito mais por empresário que entrou para ganhar dinheiro, que hoje o treinador de futebol acha muito bom quando ele é dispensado, que ele pega uma nota violenta e já arruma emprego imediatamente. Hoje, quando o dirigente vai dirigir futebol também para ganhar dinheiro, quer dizer, tudo gira em torno de dinheiro. Por que eu vou torcer? Então hoje eu torço pelo bom espetáculo, torço pelo time mais disciplinado, aquele time que não reclama de arbitragem, aquele time que entra para ganhar futebol. Então, determinado jogo, às vezes eu vou para o estádio com a intenção de torcer para um time e chega lá eu acabo torcendo contra devido à cera do jogador de futebol, a reclamação, o antijogo. Então, não torço assim para time nenhum. Já fui torcedor do Cruzeiro em Belo Horizonte, já fui torcedor do Botafogo no Rio de Janeiro, já fui torcedor do Corinthians, já fui torcedor do Vila Nova aqui em Goiânia, mas hoje não torço para time nenhum, usando de toda a sinceridade, e não tenho motivo nenhum para tentar enganar, principalmente que eu estou falando para Curitiba. Poderia dizer aqui em Goiânia, mas eu não estou dando uma entrevista para uma rádio de Goiânia, para uma rádio de Curitiba. Então hoje, por tudo isso que eu expliquei, eu já não torço futebol mais. E o teu ídolo como narrador esportivo, Edson? Eu, quando comecei a minha carreira, eu tinha uma grande admiração pelo Pedro Luiz. Trabalhou na Bandeirantes de São Paulo naquela época, Fiore Gigliotti, depois Jorge Cury, locutor esportivo da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que eu fiz uma grande amizade. Então, meu grande ídolo foi o Pedro Luiz, que, na minha opinião, o maior locutor esportivo que já teve esse país. O Fiore Gigliotti também, apesar do seu jeitão paradão de narrar o lance atrasado, mas era um locutor que tinha muito romantismo, principalmente, e o Jorge Cury, esses três narradores, me inspiraram muito para narrar futebol. Você tem alguma técnica antes do jogo? Sai ao natural mesmo uma transmissão esportiva hoje?
Olha, eu vou dizer para você, eu não sei, eu costumo dizer para muita gente que quando eu pego o microfone para narrar futebol, não sou eu que estou narrando. Isso acontece desde o início da minha carreira, porque às vezes eu uso adjetivos, termos, que normalmente não são usados quando estou assim conversando com uma pessoa. Parece que é um anjo da guarda que me protege. Eu gosto muito de transmitir futebol tomando água, é muito bom você tomar água. Olhar a fisionomia do jogador e para decorar o estilo de determinado jogador, a cor dele, a altura, para que possa fazer uma narração sempre não errando o nome do jogador, porque eu acho que a função do narrador esportivo é principalmente levar para o ouvinte aquilo que está acontecendo no gramado. Sou até repetitivo quando eu estou transmitindo futebol. Quando acontece gol, dizendo como que aconteceu o gol, quem marcou o gol, quantos minutos, como é que foi a jogada, o determinado time está jogando com o uniforme assim, assado, está atacando para o gol, sempre tem uma referência, como aqui no estádio Serra Dourada, nós temos o gol à direita da cabine de rádio, que é o gol do Flamboyant, o gol à esquerda, o gol dos vestiários, sempre repetindo para você colocar o ouvinte que está em casa e que conhece o estádio de futebol, como se ele estivesse lá dentro do estádio. E hoje, eu digo para você que eu sou um locutor esportivo com 48 anos de profissão, que já narrei mais de 3 mil jogos, porque eu tenho as anotações, mais de 3 mil jogos e mais de 15 mil gols eu já tive a oportunidade de narrar por esse Brasil afora, pelo mundo inteiro, com transmissões internacionais, Copas do Mundo, etc. e tal. Agora, dizem que o radialista, ele é um grande ouvinte também. Você está acompanhando o rádio hoje? Tem algum profissional que você gostaria de destacar, que você gosta de ouvir? Gosto muito do José Silvério, que trabalha em São Paulo, que é meu amigo particular. Inclusive, quando eu saí da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, após a transmissão da Copa do Mundo de 1970, que fui convidado para trabalhar na emissora Continental no Rio de Janeiro, o Wagner Luiz, que era diretor da emissora Continental, pediu que eu recomendasse um locutor esportivo de Belo Horizonte. Eu recomendei o José Silvério, fomos nós dois para o Rio de Janeiro, uma rádio que não tinha um som muito bom, a gente era engolido pela Rádio Globo, que tinha Valdir Amaral e Jorge Cury. Eu, modéstia à parte, aqui em Goiânia, onde sou líder de audiência há 38 anos, o Vili Gonzer, que hoje é o principal locutor em Belo Horizonte da Rádio Itatiaia, o José Silvério, que é o principal locutor em São Paulo, me parece que o Silvério está na Rádio Bandeirantes hoje. Tínhamos na época o Clóvis Filho, que depois veio a falecer, o Zé Carlos Silva, que era da Rádio Bandeirantes, foi trabalhar na Continental, o Oswaldo Moreira, que fazia uma dupla com Jorge Cury na Rádio Nacional, tinha uma linda voz, uma voz maravilhosa. Eu me alonguei para responder a sua pergunta, para dizer que hoje não estou acompanhando a atividade de nenhum locutor esportivo nesse Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, Edson Rodrigues. Você realmente tem o dom de narrar uma partida de futebol. Parabéns. Muito obrigado, um abraço para você, André, e um sucesso aí no seu programa. E um abraço a toda a gente boa da cidade de Curitiba, uma cidade que realmente eu adoro, que é uma cidade exemplo no Brasil. Senhoras e senhores, Edson Rodrigues. Olha o Alex Smith, mandou pro Vini, a chance para empatar o jogo, bateu, colocado e gol! Goiás Esporte. Gol do Bertão, do Goiás! Alex Smith alimenta a vida nele na categoria.